Eu gosto porque aqui palestrante é pontual. Nós é que são meio... Mas, bom, começando aqui os rápidos informes, eu queria agradecer aos companheiros de Libras que estão garantindo aqui, que, inclusive, estão sendo gravados para divulgar vocês Brasil afora. Então, agradecer a eles. E eu vou, assim, anunciando alguns pitacos para vocês irem se animando. Por exemplo, na sexta-feira, nós faremos um almoço para que todos conheçam a sede aqui perto de nós, do MST. O MST nos brindará com almoço. Nós precisamos saber quem vai querer participar, inclusive porque eles vão estar lá aguardando que a gente informe quantos de nós vão almoçar no MST na sexta-feira. Dito isso, gostaria de compor a mesa. Tem um Rodolfo, que já está composto aqui, o Rodolfo Avelino, Flávia Lefebvre, Carlos Afonso e Sérgio Amadeu. Vocês veem que é uma mesa bonita, né? Tudo isso para a gente descobrir como é que nós vamos fazer essa tal soberania. E quais são os nossos percalços, obstáculos, e como é que nós, como titãs, venceremos e vamos construí-la. Bom, eu vou pedir para eles se organizarem. Quem vai querer falar primeiro? Vamos, porque eu não quero ser autoritária com ninguém. Rodolfo, você deixa o Sérgio Amadeu começar? Então, graças ao Rodolfo, uma caneta, coisa... Eu terei, espera aí, que eu... Enquanto o Serginho Cine... O CA tem. O CA tem aqui, ele me empresta. Pronto, pronto. CA sempre... Tudo certo? Pode começar, Serginho. Vamos que vamos. Bom dia a todas e todos e todes. Obrigado, BA, pelo convite. Cumprimento aqui o CA, militante de longa data, aqui ativista, construtor da internet no Brasil, Flávia Lefebvre, também uma pessoa que está na história da luta pelos direitos digitais e pela inclusão, que eu acho que faz sentido, eu sei que é polêmico, porque tem gente que é excluída mesmo. O termo exclusão e inclusão vem da luta social. Eu sei que também o capitalismo inclui todo mundo de modo subordinado, mas existem níveis, né? E o Rodolfo Avelino, que olha só, junto nessa eleição do Comitê Gestor, foi o primeiro negro, depois de tanto tempo, a ser conselheiro eleito pela sociedade civil no CGI. Isso aí não é pouca coisa, né? É muita coisa, gente, é muita coisa. Parabéns, e é um cara que vem da periferia, é um técnico de segurança, professor do INSPER, e a Beate Brissá, que é a nossa inspiradora e aquela que trabalha essa luta, não vou dizer nem de quando, porque senão ela vai ficar brava comigo. Então, BA, obrigado pelo convite mesmo. Eu vou ser bastante objetivo. O termo soberania é da minha área de ciência política. Eu sou graduado em ciências sociais, mas fiz mestrado e doutorado em ciência política. Esse termo é um termo muito caro à teoria política clássica. Ele pode estar ligado a uma ideia hobbesiana, que soberania é um poder maior sobre uma população e um território. Mas, com o tempo, nós vimos que esse termo absoluto é difícil de existir. E a soberania, na visão hobbesiana como de Leviatã, que é o grande monstro, né, que tem o poder maior, ele tem problemas, porque não existe uma soberania internacional,
né? Existem soberanias diferentes, existem soberanias assimétricas, e desde a divisão do poderes existe uma divisão do poder soberano, né? Existe uma divisão e uma série de problemas para uma soberania efetivamente no sentido essencialista. O que existe, na verdade, cada vez mais é a ideia de uma soberania vinculada efetivamente às possibilidades de você ter uma autodeterminação, de você definir o que você quer fazer. E aí é nesse sentido que eu vou falar o seguinte: as tecnologias digitais, elas penetraram em todo o planeta, tal como as tecnologias industriais tinham feito no passado, só que agora elas foram muito longe. Para você ter uma ideia, existem empresas que fazem a mediação da relação das pessoas com a sua própria família no mundo inteiro. O Grupo Meta tem um aplicativo que pega bilhões de pessoas no mundo inteiro para você falar com a sua mãe. Nunca existiu isso. Eles estão presentes em todos os lugares. Não são como empresas de petróleo, que foram muito poderosas, e são, mas elas não estão no dia a dia de cada um de nós, fazendo modulação de atenções e comportamentos. Isso é muito grave. E, por causa disso, eles construíram um grande império baseado em dados, né? E eles construíram essas figuras que vocês estão vendo aí. Isso é um data center de hiperescala. Olha o tamanho disso, gente. Isso é um dos milhares de data centers de hiperescala que é a nova paisagem do globo. Esses data centers, o que eles têm dentro deles? Trabalhadores? Muito poucos. Um data center desse aí não tem 50 trabalhadores. O que eles têm são muitas máquinas. Isso aí, esse data center que vocês estão vendo na Irlanda, ele tem aproximadamente mais de 500 mil servidores de rede. Então, eles são data centers escaláveis, de hiperescala. Para você ter uma ideia, no ano de 2020, tinha 39% desses data centers, quase 40% estavam em solo americano. Vou repetir. 40% dos data centers de hiperescala do mundo estavam nos Estados Unidos da América. 4 anos depois, sabe o que aconteceu? Os data centers de hiperescala em 2024, 54% estão nos Estados Unidos. O que isso significa? Que os Estados Unidos está trazendo, extraindo os dados do planeta para lá. Aí você fala, mas por que eles estão fazendo isso? Porque esses dados não são só fundamentais para controlar e modular nossa atenção pelas redes sociais e tudo mais. Eles são um insumo fundamental da inteligência artificial. Não há inteligência artificial na abordagem do aprendizado de máquina, o aprendizado profundo, sem dados. Não há. Sem os grandes modelos de linguagem, o ChatGPT, o Grok, o DeepSeek, tudo isso precisa de uma infinidade de dados para treinar os seus modelos. E aí, eu vou fazer só uma parte, já estou no final, só um pedacinho. Tem o Ministério da Fazenda disse que não, nós vamos resolver esse problema, vamos trazer as Big Techs e seus data centers para o Brasil. Olha que curioso. Só vou lembrar vocês, quando o Trump assumiu, agora, a presidência, reassumiu, né? Ele anunciou, ao mesmo tempo, o projeto Stargate, não sei se vocês acompanharam. O projeto Stargate tinha um banco, já tem a Oracle, está tudo organizado. Olha só, em 10 anos, aplicar 500 bilhões de dólares para manter a liderança da IA, porque sem esses dados não se mantém a liderança da IA, da inteligência artificial no planeta. Ele falou que vai gastar 500 bilhões de dólares. E o nosso Ministério da Fazenda está dizendo que vai trazer para o Brasil 2 trilhões de dólares, fazendo um pacote de bondades para as Big Techs, para que elas venham para o Brasil. Primeira notícia para eles, as Big Techs já estão no Brasil. Segunda notícia, eles já estão extraindo os dados do Brasil. E, portanto, não adianta dar isenção de imposto. Não vai ser
com o velho modelo do governo militar, que é trazer montadoras para cá, que nós vamos conseguir o desenvolvimento. Porque a montadora tinha lógica em que sentido? Ela criava emprego. Esses data centers não têm emprego nenhum, gente. Ele traz danos ambientais. Para treinar um modelo, a gente acompanha essa tabela, da Universidade de Stanford. Ela mostra o tempo, as horas de treinamento de modelos. Não tem mágica. Você tem horas e horas para treinar modelos de inteligência artificial. Você tem bilhões, trilhões de dados que você precisa. E aí, como nós estamos criticando essa entrega de dados do país, os europeus estão criticando, os indonésios estão criticando, os chineses nunca entregaram. Essas empresas lançaram uma pegadinha pelos departamentos de marketing que também a compõem. A pegadinha, sabe qual é? Eles lançaram a nuvem soberana. Olha o print da Oracle, olha o que está escrito ali. Oracle lança Sovereign Cloud, a nuvem soberana. E, obviamente, a Microsoft não ficaria por trás, também lançou a nuvem soberana, a Amazon lançou a nuvem soberana, e o governo comprou a nuvem soberana e divulga 4 ventos que agora ele tem soberania, porque ele tem a nuvem soberana da Oracle, do Google e etc. Gente, não dá. Essa nuvem soberana, ou, que dá no mesmo, trazer data centers para cá, para pôr os dados do brasileiro na mão das Big Techs, na verdade, talvez resolva só um problema, amplie a devastação ambiental do país. Está vendo essa imagem aí? É uma imagem de divulgação do Google. Vocês estão vendo que bonito? Não é uma fábrica, não é fumaça, é vapor de água. Porque esse é o data center da cidade de The Dalles. Ele tem essas tubulações debaixo dele. 40% de um data center de hiperescala é energia necessária, 40% da energia para resfriar as máquinas, manter na temperatura adequada. Mas não basta resfriar que nem nos nossos computadores com ventoinha. Eu preciso de muita água. Logo, nós temos só nesse data center um gasto de 355 milhões de galões de água, o que levou a população a se mobilizar contra colocar mais 2 data centers às margens do rio, em Oregon. Então, sabe o que acontece? Acontece que eles estão trazendo dados para lá e eles têm um problema de energia. Eles têm um problema grave de energia. E aí, sabe qual a solução que eles estão dando? Eles já estão autorizados. Olha essa matéria. Olha essa matéria. Eles estão autorizados a criar reatores modulares small, pequenos reatores modulares de energia nuclear. O paradigma da IA, que a gente acha que é uma aplicaçãozinha no celular, no computador, não é. Desculpa, não é. A IA que a gente conhece, ela é uma mega máquina. Mega máquina. Para eu treinar um modelo que depois vai vir uma empresinha que vai botar uma camada a mais no modelo treinado, aquele modelo precisou de horas, de dias, de estruturas gigantescas de data center para ser treinado. Não se iludam, nós estamos falando mais de uma mega máquina parecida com o projeto Manhattan do que com um software desenvolvido por 4 idealistas, desenvolvedores bastante talentosos. Não, nós estamos falando de estruturas gigantescas. Portanto, quando a gente fala de soberania, a gente tem que se preocupar, primeiro, em manter os dados do nosso país. Não dá para continuar sendo a Madre Teresa do Calcutá digital do planeta, entregando todos os dados da nossa população, do governo, de tudo, para as Big Techs treinarem os seus modelos e ganharem muito dinheiro às nossas custas. Não dá para aceitar isso. Não dá para que as nossas universidades fiquem sem recursos e quem comande a ciência da computação, no caso da IA, não em outros casos, no caso da IA, olha essa linha lilás. Os modelos mais significativos de aprendizado de máquina são feitos no interior das Big Techs. Olha a linha azul. A linha azul é a linha das universidades. Os modelos feitos dentro das universidades
já são muito, muito inferiores e em número muito menor do que os modelos criados exclusivamente dentro das Big Techs. Você fala, isso não é bom? Inovação, academia junto com empresa? Não é bom. Uma coisa é inovação, pegar o conhecimento da universidade, científico, tecnológico, e tornar produto no mercado. Outra coisa é a Big Tech dirigir a ciência. Aí é outro papo. Porque a lógica da Big Tech é lucro, como qualquer empresa. A lógica da universidade nunca foi o lucro, só. Pode até ter, mas só não. Então, o que nós estamos falando é de uma série de dependências estruturais. Mas a principal é de dados. Mas a outra é que os nossos planos atuais do governo, nenhum resolve o problema de infraestrutura para armazenar dados. Nenhum. Para treinar modelos. Nenhum. E aí o cara fala, não, mas os chineses fazem isso sem data center. Desculpa, não é verdade. Ah, sem placa da NVIDIA. Não é verdade. O DeepSeek levou 2,7 milhões de horas de uma GPU H800 que custa $10 mil cada placa. Então, vai vendo o lance. Então, não dá para continuar pegando os dados da Universidade Brasileira. A pesquisa Educação Vigiada, até que começou com o pessoal da Universidade Federal do Pará, ela mostra o seguinte, 71% das universidades brasileiras não tem dentro delas nem caixa postal de e-mail. Porque o neoliberalismo manda que entregue para as Big Techs que é de grátis ou mais barato. Então, nós entregamos até os dados do repositório da biodiversidade da Amazônia para a Amazon. Talvez pelo nome ser igual, Amazon, Amazônia. Bom, enfim, é ridículo. E uma coisa que eu quero chamar a atenção de vocês, o MEC, instigado pela RNP, que já foi vital para construir a estrutura de redes, sabe o que eles fizeram? Eles falaram assim, entregue os dados do Enem, desempenho escolar dos jovens brasileiros, para a Microsoft nos Estados Unidos. Por quê? Porque, de fato, tem um problema. Numa semana do SISU, durante 7 dias, 8 dias, depende, você tem 7 mil requisições por minuto de um servidor. Isso para o Google não é nada. Para a Microsoft não é nada. Para o Mac é. Agora, olha o que é falta de plano. Em vez dele fazer um plano para dar data centers para as universidades brasileiras, data centers federados, ele preferiu resolver entregando os dados do desempenho escolar para a Microsoft. Empresa essa que é dona do LinkedIn. Empresa essa que entrega a base do LinkedIn, sabe para quem? Para empresas que fazem seleção de currículos. E aí depois você não sabe por que o jovem não é selecionado. Vou dizer a você, dados de desempenho escolar, no meu modo de ver, são dados sensíveis. Mas a Agência Nacional de Proteção de Dados, ela foi montada pelo Bolsonaro e continua na mesma toada. Portanto, o que a gente precisa? Aprender com o movimento campesino. Nós precisamos aprender com a Via Campesina, que lançou o termo, nos anos 90 do século passado, soberania alimentar. O que é soberania alimentar? É o direito da população escolher o que plantar e o que comer. É o direito da comunidade, não é a soberania robesiana, é a soberania de autonomia, a soberania de governança. É a soberania não só de corpos nacionais, é a soberania de sociedade. E hoje, o próprio Banco Mundial usa o termo soberania alimentar, porque a Via Campesina, ela queria enfrentar a ideia de segurança alimentar que estava capturada pelas Big Techs dos alimentos. E, portanto, nós também nos inspiramos nos índios maores. Os índios maores, desde 99, no seu trânsito entre 2 universos e 2 cosmovisões, os índios, as comunidades indígenas aborígenas, os maores, os povos do Havaí, os povos indígenas do Canadá, eles se articulam na rede pela soberania de dados e agora pela soberania digital. Então, é o seguinte, por que eles dizem? Porque eles dizem, nossos dados são nosso passado, nosso presente e vão comprometer o nosso futuro. Mas eles são indígenas, eles estão acostumados a sobreviver, nós não. Nós achamos que, tudo bem,
A gente é legal, a gente dá tudo para os caras. Os Estados Unidos, o que é bom para o Brasil é bom para os Estados Unidos. Vamos parar com isso. Nós precisamos de uma infraestrutura soberana, federada, a começar pela educação e cultura. Vou repetir, uma infraestrutura soberana federada para educação e cultura. E não adianta o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação falar, eu já tenho o plano e aí eu pus lá soberania. Mas cadê o início da construção dos data centers nossos? Sob a condição de estarem nas mãos das universidades, dos agentes culturais, dos comitês de controle. Cadê? Ah, não, contrata o do Google. É isso que eles vão nos orientar? Contrato da Amazon, porque dá na mesma. Ou seja, não entenderam nada. Não entenderam nada. E, em paralelo, o Jader Gama lembrou aqui, a gente está no processo, junto com algumas universidades e com o pessoal do Laboratório de Cultura Digital, estamos convidando todos vocês a entrarem no projeto que imita, inspirado no projeto Set at Home, que era um projeto para fazer computação distribuída e voluntária. O que era o Set at Home? Ele tinha uma massa de dados da NASA para diferenciar computação inteligente que eles pegavam nos seus rádios transmissores de outro tipo de radiação. E aí eles traziam esses dados, eram divididos em pequenos pacotes e usavam o computador de cada voluntário que aderisse à rede. Aí o cara, quando estava na internet, sem usar o computador processava os dados da NASA. Esse projeto foi genial de computação distribuída e nós queremos replicar com vários desafios teóricos para treinamento de aprendizado de máquina. E aí a gente escolheu uma palavra do universo indígena brasileiro que tem o tio, para ficar bem caracterizado que a tecnologia que a gente usa é de origem californiana. Nós não temos tecnologias universais, nós temos outras cosmovisões e outras possibilidades. E a gente tem que ir se misturando tudo, mas a gente tem que colocar nossa criatividade também. Nesse sentido, Yarandu, na comunidade Mibia, significa inteligência. E tem o tio mesmo, sabe? Esse que os caras odeiam. Tem esse tio porque é uma rede soberana participativa para o aprendizado de máquina distribuído. Pode dar errado? Pode. Pode dar certo? Pode. Mas nós não vamos ficar só com uma iniciativa, só pedindo para o governo fazer data centers federados para a cultura. Nós vamos começar a usar a técnica do software livre também. A gente não chora só, a gente luta, resiste e também faz. Então, essa é a ideia, obrigado, era isso que eu queria falar. Nós estamos incorporando uma palavra de ordem que surgiu na CryptoRave. A gente ainda vai conseguir falar com muita gente. Distribuídos, venceremos. Vou passar a palavra para a companheira Flávia Lefebvre. Bom dia a todas e todos. Quero agradecer a BA e uma honra de verdade estar na mesa com essas figuras aqui. CA, uma pessoa fundamental para o desenvolvimento da internet no Brasil desde 1992. Antes, né? Sérgio Amadeu, Rodolfo Avelino e BA, que todo mundo aqui sabe a importância dela para a democratização do acesso à internet no Brasil. E eu queria... Bom, eu vou abordar, porque o Sérgio já apresentou vários aspectos técnicos e relativos à soberania, relacionados à atuação dessas big techs aqui. E eu queria ir mostrando, né, como o Sérgio mostrou, como a gente tem tido nós, governo brasileiro, temos tido uma atuação rebaixada na defesa da nossa soberania. Tudo bem que muito influenciado o país e os governos e a sociedade pela atuação dessas big techs que dominam não só os mercados
mais importantes comunicacionais aqui no Brasil, mas no planeta. Essas empresas têm 3 bilhões de usuários aderentes às suas plataformas, e isso faz uma diferença absurda por conta da oportunidade que eles têm de captar dados, que é o ativo econômico mais importante nesse momento, e de controlar o fluxo de informação no planeta, controlar o fluxo de informação no planeta para cada uma dessas plataformas, com mais ou menos 3 bilhões de usuários, o que significa um poder político também, para além de comercial e econômico, político, que tem trazido os avanços da extrema-direita e do fascismo no Brasil. E isso agora está muito claro, com a eleição do Trump, onde todas elas contribuíram com milhões de dólares, né, e estiveram presentes ali, e, inclusive, estão no governo. Então, quando eu falo que o nosso governo tem tido uma atuação rebaixada na defesa da nossa soberania, eu queria lembrar aqui que soberania, pelo aspecto jurídico, né, ela tem 2 vieses importantíssimos. O viés legal, e a gente tem na nossa Constituição a soberania como um dos fundamentos da República, e depois está expresso lá no artigo 1º da nossa Constituição cidadã, que todo mundo insiste, os neoliberais insistem em reduzir a importância dela, e temos o aspecto político, né, que é uma decorrência da aplicação das garantias legais que o país tem, de o país, os governos, né, utilizarem os mecanismos legais que a gente tem para exercer a soberania, para exercer a jurisdição no território e nos territórios, porque o governo não é só federal, o governo é estadual, o governo é municipal, e esse aspecto é fundamental e está previsto na nossa legislação. Lembro aqui, a mais específica, o Marco Civil da Internet, que impõe obrigações para as esferas de poder no que diz respeito à governança da internet. Queria lembrar aqui que a nossa soberania traz princípios que garantem a nacionalidade, a cidadania e a ordem econômica de uma forma expressa, atribuindo para o Estado o poder e o dever de regular, de fiscalizar e de definir normas, né, não só para os entes públicos, mas para os entes privados também. Só que o que a gente tem assistido, né, infelizmente, especialmente a partir de 2016, quando a gente teve o impeachment da presidenta Dilma e o golpe com a ascensão do Michel Temer no governo, o primeiro ato dele foi a emenda constitucional que estabeleceu o teto de gastos e que implicou numa redução de investimentos públicos absurdas. A gente ficou com o orçamento do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações a menos de 50% do que a gente tinha em 2015. Mas o que isso tem a ver com soberania? Tem a ver que, se a gente não investe em infraestrutura, se a gente não investe em novas tecnologias, como é que a gente vai reduzir a dependência absurda, inaceitável, que a gente tem dessas big techs hoje aqui no Brasil? O Sérgio estava falando das nuvens soberanas, né? A quem servem as nuvens soberanas aqui no Brasil? Ao SERPRO e ao DataPrev, que reúnem dados públicos e dados sensíveis, né, de toda a população brasileira, de todos os serviços, são mais de 1.500 serviços públicos federais, fora os serviços estaduais e municipais, né? Então, como é que a gente pode ter uma nuvem soberana e uma atuação soberana do país sobre as novas tecnologias, se empresas que processam os dados dos serviços públicos brasileiros estão todos apoiados em empresas estrangeiras, estadunidenses, especialmente? Tem a Huawei, que tem uma parte, mas o resto está lá.
A organização Educa Digital tem um levantamento mostrando que dados educacionais estão nas plataformas do Google, o Educa Digital, lá, que eles chamam e-mails, histórico escolar de alunos, dados de pesquisa. 75% das universidades no Brasil têm seus dados apoiados nesses data centers do Google, da Alphabet, né? Que é uma empresa estadunidense que está alinhada de forma expressa, declarada, já desde antes, mas agora muito mais, com a eleição do Trump, aos interesses econômicos para garantir a hegemonia tecnológica dos Estados Unidos no cenário de disputa entre a China e os Estados Unidos, né? E pelo aspecto político também. E a gente sabe como funcionam os sistemas algorítmicos dessas empresas e o quanto elas têm influenciado esses sistemas, né, no cenário político que a gente tem hoje, na formação deplorável e gravíssima do nosso Congresso Nacional hoje. A eleição de 2018, que foi uma eleição onde houve, de uma forma mais clara, a utilização do WhatsApp para fazer uma campanha de desinformação lavada, desbragada, sem nenhum limite, porque a gente denunciava isso para o TSE naquele momento, e as coisas não estavam tão claras, e o TSE não reagiu como deveria. O PSL, que era o partido do Bolsonaro, na época, no mandato anterior, até 2018, tinha 6 deputados. Depois da eleição de 2018, passou a ter 54 deputados. Isso é um resultado orgânico do movimento político, da formação política da consciência dos eleitores brasileiros? Desculpa, mas não é. Se fosse fácil a gente sair de 6 para 54 deputados, o PT estaria numa outra situação, os partidos progressistas numa outra situação, e a gente não tendo que se alinhar com partidos de centro-direita, né, com tendências fascistas e com os problemas que a gente tem, graves, que a gente tem enfrentado hoje, com risco de não conseguir uma eleição, uma reeleição do presidente Lula em 2026 e eleger essa figura deplorável, perigosa, que é o Tarcísio, que tem feito aqui e criado problemas gravíssimos com o uso dessas tecnologias nas escolas do Estado de São Paulo. E aí eu queria lembrar o problema que a gente teve com o Temer, da falta de investimento, né, que vem, na medida do possível, o governo agora tentando retomar, o governo do presidente Lula, mas quero lembrar também que, durante todo o tempo, desde a aprovação do Marco Civil da Internet em 2014, no governo da então presidenta Dilma, a gente vem brigando, né, para que se respeite o princípio da neutralidade da rede, que é um princípio fundamental para a democratização do acesso à internet no Brasil, um princípio fundamental para a garantia da liberdade de expressão, e os governos brasileiros, e aí digo, infelizmente, né, este também, porque nós, da Coalizão Direitos na Rede, do NUPEF, que integra a Coalizão Direitos na Rede, que é um coletivo de mais de 50 entidades que lutam por direitos digitais, a gente tem processos dentro do Ministério da Justiça denunciando as ilegalidades, né, o desrespeito que esses planos de acesso à internet que predominam no Brasil, restringindo o acesso, dando um acesso precário a mais de 70 milhões de brasileiros que ficam presos dentro das aplicações da Meta, especialmente Facebook, Instagram e WhatsApp, que são as plataformas que mais promovem a desinformação, né, por conta desses planos com franquia, uma franquia indigna e limite da internet, desrespeito da neutralidade da rede, porque, acabada a franquia, a pessoa só navega
nas aplicações da Meta, né? O que tem resultados indiscutíveis na situação de desinformação que a gente tem no Brasil, e o governo não faz nada, e a resposta que a gente ouviu em reuniões que a gente fez no Ministério da Justiça é que eles não querem mexer com isso, porque esses planos são bons para os pobres. Eu falei, hã? Bom para o pobre? Em que medida esses planos podem ser bons para os pobres, gente? A gente também... Aí, quando foi agora, em janeiro desse ano, o Zuckerberg, depois da eleição do Trump, veio e disse assim, nós vamos acabar com os mecanismos de moderação de conteúdo, com a supervisão de fatos que a gente tem aqui. Agora, vai ser como é no X do Elon Musk. A gente vai deixar a comunidade se pronunciar. Só que é o seguinte, vocês já viram como é que é lá? Se você, no X, for lá e vir um post que não é verdadeiro, que é desinformativo, e você fizer uma observação, um comentário, aquilo não entra diretamente. Eles vão moderar o conteúdo, sim. Eles têm um mecanismo de verificar o que você está criticando e eles vão decidir se a sua crítica vai aparecer lá ou não. Isso, pelo aspecto político, é uma bomba, né? Considerando o cenário que a gente tem, de perspectiva curtíssima até as eleições de 2026. E aí eu quero, por fim, não, tem mais um aspecto que eu quero lembrar aqui, que foi aprovado agora, no mês passado, pela Anatel. A Starlink, do Elon Musk, já tem operando aqui, desde 2023, 4.400 satélites de baixa órbita. E eles entraram com o pedido, no mês passado, para operar mais 7.700 satélites de baixa órbita. A Anatel autorizou isso há um mês atrás. Sabe quanto que se cobrou, gente, da Starlink por essa ampliação da autorização de operação de satélites aqui? R$120 mil, que deve ser o que o Elon Musk dá para o XX, não sei o quê, que é o filho dele, que vai no jardim da infância, comprar lanche na hora do recreio. Então, eu pergunto, cadê a soberania? Né? Cadê a soberania? O que o Elon Musk pretende fazer com mais esses 7.700 satélites, que têm uma vida útil? Está naquele artigo, me lembro o nome dele, que está na revista da Politics, que diz que tem 5 anos de vida útil. Stevenson, que tem 5 anos de vida útil e que começa a cair, já caiu um outro aí, que causa impactos ambientais, que causa uma série de coisas. O que ele quer fazer? Ele vai dar acesso à internet, ele vai começar, ele já tem 60%, 68% da operação de satélites no planeta. Aqui no Brasil, ele tem mais de 58% do acesso à internet por satélite. E o que ele vai fazer agora? Ele quer ampliar o acesso à internet via satélite pela infraestrutura de satélite dele, com efeitos que a gente não sabe, porque esses contratos não são regulados. Aliás, esse é um outro aspecto que demonstra como o governo brasileiro tem atuado de forma rebaixada na defesa da nossa soberania. Né? Porque não se exige, por exemplo, nesses contratos, cláusulas de respeito à Lei de Proteção de Dados Pessoais, ao Marco Civil da Internet, ao Código de Defesa do Consumidor, o que é gravíssimo. E, por fim, né, eu quero... Bom, tem tantos exemplos, gente, que eu poderia ficar aqui o dia inteiro falando para vocês. Mas o último que o Sérgio já falou, que é esse anunciado pelo ministro Haddad, de conceder isenção fiscal para as Big Techs, com as quais ele se encontrou, Oracle, Meta, etc. e tal, Alphabet, há uma semana atrás, 2 semanas atrás, prometendo isenção fiscal para elas virem desenvolver uma infraestrutura que, como o Sérgio falou, é uma infraestrutura aspiradora de dados. Quer dizer, ele já não precisaria de... Primeiro que elas já não pagam imposto aqui. Né? Então,
elas não precisariam de estímulo nenhum, porque o estímulo é a possibilidade de ampliar a captação de dados no Brasil. Que dados são esses? Dados governamentais, dados militares, dados pessoais, dados acadêmicos, né? Ou seja, dados estratégicos, que seriam estratégicos para que o Brasil pudesse garantir a sua soberania digital, a sua soberania de dados. Mas tem uma contrapartida para essas empresas virem aqui. É utilizar 100% de fontes energéticas renováveis. Bom, pelo aspecto da eletricidade. E a água? E a água que é necessária para resfriar as máquinas desses data centers? Como é que vai ser? Isso não está dito. Segundo, a outra é reservar uma capacidade desses data centers para os serviços nacionais. Bom, é tudo que eles querem, porque é lógico, né? É processar os nossos dados. E tudo isso, por fim, agora sim, por fim, lembrar que a nossa Constituição, quando ela fala de democracia, de participação democrática, ela não restringiu a representação por deputados, a representação eleitoral. A nossa Constituição garante a participação, né, da sociedade em conselhos, em discussões sobre políticas públicas. E aí vem o ministro Haddad, por quem eu tenho o maior respeito, e vem com um negócio que tira da cartola, assim. Onde se discutiu que a gente vai ignorar o Plano Nacional Brasileiro de Inteligência Artificial, onde existe previsão de 500 milhões para investimento em data center, o acordo que foi feito, o acordo ilegal contra manifestação do Ministério Público Federal, que atua no Tribunal de Contas da União, do acordo que foi feito com a Oi, entregando todas as redes públicas, que valem mais de 110 bilhões, por 5 bilhões para a Oi, né? E que se prevê ali a necessidade de uma contrapartida de investimento em 3,8 bilhões pela Vetal, que é controlado pelo BTG Pactual. Vejam bem, a gente está entregando as redes públicas brasileiras para o BTG Pactual. Mas ali tem a previsão de 3,8 bilhões para investimento em data center. Tem previsão de investimento no FNDTC, tem previsão de investimento no BNDES. Não é tudo, mas as Big Techs podem investir muito mais. Mas o que a gente quer? A gente quer um investimento sem garantia de soberania? É isso que a gente quer? E a gente quer entregar a possibilidade de cooptação da consciência política brasileira pela extrema-direita, porque é isso que essas empresas representam. Então, eu tenho muita preocupação e eu acho que não tem outra forma de a gente reverter essa situação que está muito adiantada, né, porque ela já vem de muitos anos, se não houver uma mobilização social, e aí eventos como esse e discussões como essas são cada vez mais importantes. Então, era esse o meu recado. Muito obrigada. Não fala a primeira parte, que a gente é contra aqui. Eu acho que quanto mais o governo rebaixa, mais nós temos que avançar, né? Por cima deles, para ensinando, mostrando tudo que a gente já aprendeu, já fez. Enfim, Carlos Afonso, meu guru. Alô? Será que funciona? Alô? Funciona. Bom, gente, eu tenho aqui uma listinha de coisas que a partir do que... Eles já falaram tudo, né? O que sobra para falar? Mas eu queria começar com uma historinha de um sujeito chamado Marco Rubio. Não sei se vocês conhecem, tiveram o prazer de conhecer. O Marco Rubio é um gussano cubano, né, que trabalha em um ministério do governo do Laranjão.
o Donald Trump. E o Marco Rubio descobriu que existe Itaipu, a usina hidrelétrica, que hoje é a segunda maior do mundo. E mais, ele descobriu que a propriedade de Itaipu é dividida entre o Brasil e o Paraguai. E ainda sabe agora que toda a energia gerada por Itaipu, metade é do Paraguai, que não usa nem 10% da sobra de energia para eles. Então, eles revendem para o Brasil. Qual é a proposta do brilhante Marco Rubio? Bueno, se há toda essa energia allá, vamos allá. Vamos nosotros allá a Paraguai a instalar datacentros e usar essa energia. Para que vender a Brasil? Não? Então, agora o Marco Rubio quer que os datacentros americanos também sejam instalados no Paraguai para aproveitar a energia elétrica de Itaipu. É uma gracinha. Essa energia que nós usamos. Convenceu o Paraguai, em vez de vender para o Brasil, vender para os americanos para instalar datacentros em Paraguai. Então, é absurdo por todos os sentidos, porque ele também não conhece quais são as implicações de montar uma infraestrutura dessa em um país que tem zero dessa infraestrutura. Infra de rede, infraelétrica, infrahídrica, tudo que você precisa para montar um treco desse, além da expertise técnica. Então, eu queria começar com esse absurdo, porque essas ameaças são reais. Apesar de parecer absurdas, elas são reais. E significam apropriação indevida de recursos nossos. A história da soberania. Então, essa é a observação que eu queria fazer para abrir, como isso está avançando de uma maneira muito mais preocupante do que a gente imagina. E depois, a questão da nossa infraestrutura de telecomunicações, que a Flávia conhece tão bem, e que nós temos agora desafios sobre a regulação das camadas, as camadas das redes. A infraestrutura de telecomunicações é baseada em telecomunicações que são reguladas por uma agência reguladora, que é a Anatel. Mas essa é só a infraestrutura de telecomunicações. Não são os protocolos que passam por essas redes. Eu me lembro sempre de usar uma expressão que é a seguinte, um paradigma, que é o seguinte: seria como no caso da época do telefone comum, da rede telefônica comum, a Anatel decidir regular se você pode passar fax colorido ou branco e preto. Você não pode passar fax colorido, você tem que pagar mais para passar fax colorido. Algo assim, um absurdo desses, que significa uma agência de regulação da infraestrutura de telecomunicações querer regular as camadas de cima, os protocolos e os conteúdos. Então, esse absurdo também é uma ameaça que está aí pairando sobre nós, através até de projetos de lei que já estão por ser discutidos nesse congresso que a Flávia caracterizou tão bem como um congresso que não está do nosso lado, não está do lado do povo brasileiro. E, por último, eu queria também enfatizar em relação à Anatel, que a Anatel, como várias outras agências supostamente regulatórias, elas não regulam os seus regulados, elas regulam a favor dos seus regulados. Esse é o caso da ANS, da Anvisa. E existe, inclusive, como já vimos acontecer, na própria Anatel, a porta giratória. O funcionário, o conselheiro que trabalha na Anatel, ao terminar seu mandato, vai para uma empresa de telecomunicação regulada pela Anatel. E agora nós vimos que o Banco Central também, que é uma agência reguladora, também faz a mesma coisa, funciona a porta giratória. Ele foi direto para a XP, para trabalhar com uma das entidades que mais se beneficiou com a pressão inflacionária, com a pressão de juros. Então, eu queria mencionar que a Anatel, que com esse desejo de assumir a governança da internet no Brasil, é muito complicado, porque ela, como trabalha para
para os regulados, ela também é uma das únicas agências de telecomunicação do mundo que está defendendo a ideia do fair share. Né, Flavinha? O fair share é a ideia de cobrar mais pelo uso dos usuários finais. Você contrata uma linha de internet com a Claro, vamos dizer assim, ou com a Oi, e esse contrato te dá um valor e te dá uma banda. Ele diz, você pode usar tantos megabits ou gigabits por segundo nessa linha. Ok, está aí incluído no contrato. Agora, se você usa, eles querem cobrar mais. Ué, mas não está no contrato que eu posso usar? Não, está no contrato, mas eu quero cobrar mais se você é um usuário que usa mais do que deveria, entre aspas. Entendeu? Então, esse é o fair share. É um absurdo. Um único país do mundo teve a coragem de implementar isso e tiveram que recuar, que foi a Coreia do Sul, né? Por pressão das telefônicas de lá. Então, essa é a nossa Anatel, que deveria estar regulando a favor do usuário, e ela regula a favor do regulado. É impressionante. E, além do fair share, agora estamos com essa ameaça dela querer assumir o Comitê Gestor da Internet, assumir o NIC-BR, que controla nossos nomes e números, que tem um dos mais avançados sistemas de pontos de troca de tráfego do mundo, que mantém como um projeto sem finalidade lucrativa, e que o ponto de troca de tráfego de São Paulo é o maior do mundo em tráfego de dados, maior do mundo, para vocês terem uma ideia da responsabilidade disso e da qualidade do trabalho do NIC-BR. E eles querem botar a mão nisso, sem ter sequer mandato em seu regulamento para isso. Então, a situação... Olha, dá vontade de ir para Itatiaia, que é um lugar que eu adoro, e ficar plantando tomates, cara. Entendeu? E esquecer disso tudo, porque não é possível. Nós estamos cercados de todos os lados, né? E o que a gente pode fazer, como eu digo, é protestar, é gritar, né? E mais do que isso, não sei. Bom, gente, é isso, não vamos prolongar muito, vamos debater. Obrigado, CA. O CA, ele que me ensinou que eu tinha que entrar na internet. Faz tempo, né, CA? Mas a gente está aqui, você viu só? Eles não conseguem derrubar nós. Esse é o nosso vigor. Em rede, a gente segura a onda e ensina. Rodolfo Avelino, já posicionado. Estou esperando aqui. Pergunto se eles vão esperar, mas está tudo certo. Sérgio, como é que faz para apresentar? Vai, Sérgio, ensina lá. Você quer deixar a tela cheia. Você primeiro apaga aqui. Está rolando uma Moleque, esse negócio aqui é meio chato. Onde está o Fusca? Muito obrigado, Sérgio Amadeu, pela assessoria. Espera aí que eu dou aí, né? Se para você já não tinha o que falar, imagine eu agora, hein? Bom, gente, bom dia. É uma felicidade aqui também compor a mesa com amigos e amigas, BA, Flávia, o CA e o Sérgio, pessoas que eu admiro demais pela sua trajetória de vida e também como são defensores das pautas que fazem sentido e que são necessárias para nós cidadãos, né? São pessoas muito importantes dentro de algumas lutas, não somente desta. Eu vou, talvez, pegar um pouco e aprofundar o que o Sérgio fala e um pouco o que o CA fala por último, né? Sobre a questão da soberania num contexto mais de infraestrutura. Como o Carlos Afonso trouxe na sua fala, a gente tem a soberania, ela pode ser olhada em várias perspectivas, né? Aqui a gente está tratando no digital. Mesmo no digital, ela também é fatiada, ou ela tem camadas, né? Então, eu vou tentar explicar um pouquinho sobre essas camadas. Primeiro, é a chamada nuvem, né? A nuvem que o professor Sérgio nos trouxe é um termo que foi
apresentado há 19 anos atrás por uma empresa chamada Amazon, né, que tinha, naquele momento, uma posição no mercado para a venda de livros, sobretudo, e que precisava criar uma infraestrutura de logística, uma infraestrutura tecnológica que pudesse suportar ali a sua solução. Para eles, a solução ficou tão boa que eles começaram a vender como produto, né? Então, eles criam uma infraestrutura tecnológica resiliente, escalável, né? E que eles acharam que poderia ser um produto, né, a ser oferecido. Esse produto, que foi lançado em 2006, é chamado computação em nuvem, né? E o nome dado a essa tecnologia, que nada mais é de fazer com que pessoas e empresas externalizem a sua infraestrutura e concentrem essa infraestrutura nas infraestruturas já apresentadas pelos gráficos do professor Sérgio, né? Então, a gente tem a ideia de que a empresa ela não precisa mais se preocupar em renovar o seu parque tecnológico, que ela não precisa mais se preocupar em manter equipes de administração e gerenciamento, e que isso tudo as grandes empresas, que são chamadas as Big Techs, fariam, né? Então, eu não preciso mais me preocupar com qual marca de HD que eu vou ter, qual que é a marca de servidor que eu vou comprar. Tudo isso é transparente para o usuário. E esse processo funcionou muito bem, né? Então, esse processo, que não era só uma estratégia comercial, ela se torna ali uma estratégia maior de aprisionamento, porque em 2006 a gente tinha 11 anos de uma internet comercial, né? Então, era uma coisa muito recente. Então, eles pegam num momento em que os dados estavam sendo criados de forma massiva, porque a banda larga começa a surgir ali, naquele momento, início de 2000, as linguagens de programação elas começam a evoluir e, sobretudo, o fluxo de dados também ele começa a ser alterado, né? Porque até 2005, 2004, ainda nós consumíamos muito conteúdo e gerávamos pouco conteúdo nessa arquitetura centralizada, né? O que eu quero dizer é o seguinte: é um processo fundamental para a criação de conceitos como, por exemplo, Big Data, né? As coisas começaram a crescer, as pessoas começaram a subir os seus conteúdos e essas bases estavam enormes, né? Vale lembrar que essa questão de base de dados, que a gente fala bastante, Big Data, a gente não pode considerar apenas questões técnicas, como 0 e 1s, né, que é o digital. A gente tem que considerar que essas bases elas formaram a maior economia contemporânea, que é uma economia baseada em comportamento, e não apenas em zeros e uns, né? Porque elas fazem aparatos e tecnologias que fazem que a todo dia a gente alimente essa lógica numa construção comportamental de um avatar, né? de um personagem que se torna produto mais à frente. Então, essa figura meio embaçada aqui, ela vai apresentar basicamente isso, né? A gente não tem mais serviços hospedados dentro da empresa. Se eu fosse olhar, eu vou falar um pouquinho sobre a questão da comunicação, né? A área de comunicação, mas para a área técnica, ela foi dramática, assim. Eu, como professor universitário de engenharia de computação, eu formo alunos que são bons em produtos e que não são bons em tecnologias. Provavelmente, também, quem vai trabalhar com comunicação serão bons engenheiros de prompt, talvez, né, ali, porque vão ser pessoas que precisam, na sua verdade, manipular e dialogar com essas tecnologias que estão colocadas aí e disponíveis para nós. Mas, para a área de tecnologia, ela tira toda a forma do profissional compreender como as coisas funcionam, porque tudo já está oferecido como pronto, né? Então, hoje, uma pessoa que faz desenvolvimento de uma aplicação, ela consegue facilmente, hoje, colocá-la disponível na internet, porque ele não precisa mais se preocupar como é que se produz lá um web server, como é que ele configura um DNS. Então, essa forma de abstração ela é dramática para países subdesenvolvidos tecnologicamente, porque toda a dependência de evolução, todas as regras das próximas evoluções, elas não são possíveis de serem desenvolvidas fora do eixo Estados Unidos e agora com a inteligência artificial, sobretudo, pela China. Então, a gente sempre
deverá esperar as tendências ditadas por esses dois grandes países. Dentro desse contexto e das camadas, né, eu vou pegar só a nuvem que foi colocada no primeiro slide para vocês e entender que a nuvem ela não é só aquela parte física. O CA lhe trouxe muito bem que a energia ela tem um impacto muito grande. O que eu gostaria de explicar dentro desse olhar em camadas, né, que aí eu tenho uma camada que é física, né, que ela vai ter os equipamentos, vai ter ali uma cadeia de suprimentos de hardware, ela recebe uma camada lógica, uma camada que 25 anos atrás, quando a gente falava de soberania, era a nossa disputa, né, com relação ao sistema operacional, né? Então, lá atrás, a gente brigava e era tão bom quando só tinha a Microsoft para a gente brigar, né? E hoje a gente tem uma disputa com mais agentes de interesses ali. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: existe uma camada que, para nós usuários, ela é transparente, que também tem ali envolvidos e interessados nessa forma de poder, né? Que é a camada de plataforma. E, por fim, aonde as coisas acontecem, é onde acho que a Flávia ela não é tanta focado ali, né? A Flávia, como uma profissional do direito, ela tem muito conhecimento também dentro das outras camadas, as que eu já trouxe, mas hoje o direito ele concentra-se numa camada que é chamada camada de aplicação ou de conteúdo, onde as coisas funcionam, aonde, sobretudo, o olhar legal ele está focado ali e aonde a maior parte dos novos profissionais do direito estão se especializando, né, numa área onde os dados são coletados, onde os dados são tratados e aonde um grande mercado, né, a internet a gente não pode deixar de entendê-la como um grande marketplace, né? A internet é marketing, né? É tão marketing que, se você pegar o faturamento do Google, até eu anotei aqui, o faturamento do Google nos últimos 12 meses é de 12 bilhões de dólares. Sendo que esses... Quanto que eu falei? 90, né? Falei 90 ou 12? Que eu, 12. Não, 90 bilhões de dólares. Faturamento nos últimos 12 meses do Google. Desses 90,2 bilhões de dólares, que não é reais, né, não são reais, 66,9, ou seja, 70% ele vem de marketing. É uma das empresas mais ricas do mundo. A Meta, que também é uma grande plataforma de comunicação, ela tem, aqui eu não anotei, mas 98% do seu faturamento é marketing, né? Então, são empresas de marketing e não necessariamente de tecnologia. Mas, enfim, para cada uma dessas camadas, eu tenho disputas de soberania. Eu não tenho só um inimigo, mesmo sabendo que várias dessas empresas elas atuam em várias destas camadas. O exemplo que a Flávia trouxe da X, por exemplo, a Amazon também tem o seu produto de satélites de baixa órbita, o Google, nos Estados Unidos, vende fibra óptica para as residências. Então, em cada uma dessas camadas técnicas, eu tenho disputas, sejam elas de poder, tecnológicas e também da soberania. Então, eu fecharia aqui essa primeira parte, que a disputa ela não é tão simples. Tecnicamente, eu não consigo resolver, ou tecnicamente não é possível ser resolvida. Legalmente, tão menos, né? O direito acredita que é possível apenas com lei resolver todos esses problemas. Não é, né? Então, a gente tem um problema que os olhares eles têm que ser múltiplos. Eu trouxe isso aqui, o Sérgio ele trouxe os números, talvez eu tenha o objetivo de deixar assim mais visual. Mas eu coloco aqui, né, um novo paradigma em que o poder de mercado é cada vez mais determinado pela posição na rede e não apenas pelo seu tamanho. Quero dizer o seguinte: hoje a lógica é que essa rede ela não precisa ser necessariamente monobloco, ou seja, eu ter lá num território americano um data center enorme, né? Eu posso dividir esses espaços, distribuir esses espaços, né, numa estratégia geopolítica, e, a partir daquele momento, eu tenho uma latência menor, ou seja, um intervalo menor para a coleta desses dados. Então, essas figuras elas trazem aonde é que estão fisicamente
aqueles espaços das fotos do Sérgio, né, os data centers, que essas empresas hoje possuem para processamento de inteligência artificial e, sobretudo, da minha pauta aqui, que é a computação em nuvem. Tá? Essa aqui é mais dramática, né? Então, a gente tem a computação em nuvem, ela vai redesenhar as bases sobre as quais se constroem as relações de soberania, a interdependência no espaço digital. Esse aqui ele vai trazer a quantidade de servidores, ou data centers, perdão, que são de hiperescala, como o Sérgio trouxe, preparados para a computação em nuvem, também pela inteligência artificial, mas também computadores tradicionais, convencionais, desculpem, que não necessariamente têm a capacidade de desempenhos de alta escalabilidade. Por fim, uma imagem para consolidar essa questão de soberania, né? Aonde é que estão localizados esses equipamentos, esses dispositivos, e qual que é a proporção, de fato, além do território americano, sabendo que essas empresas estão, como no slide passado, presentes fisicamente em vários países. Então, a gente tem do lado direito, aqui, ó, do lado direito, é todo o processo de market share, ou de mercado que essas empresas têm em relação à computação em nuvem. Para um novo negócio, para uma organização ou para um comunicador, dificilmente ele consegue pensar em disponibilizar a sua aplicação sem que ela esteja dentro de um desses grandes players aqui. Ou seja, eu vou abrir uma empresa, eu tenho uma aplicação, dificilmente eu não vou buscar uma empresa como a Amazon, como Microsoft ou como o Google. Porque as ofertas nacionais, sobretudo, não que elas sejam ruins, é que os preços eles não são possíveis de competição dentro dessa lógica colocada por essas grandes empresas. Sintetizando ali e somando, basicamente, o número de empresas americanas, que nesses slides estão em seis empresas, eles representam 70% da infraestrutura de computação em nuvem, ou seja, é um poder muito grande que dificilmente a gente, num curto espaço de tempo, e nem com iniciativas de políticas públicas tímidas, como a brasileira, como o MDIC também apresenta, né? Já estava tenso com o do MDIC, que 2 meses atrás tinham colocado que, para 10 anos, 3 milhões de reais seriam investidos, né, na construção de data centers nos próximos 10 anos. 2 semanas depois veio o Haddad também, com o Ministério da Fazenda, apresentando outra proposta, né? Então, a gente percebe que as coisas não são tão orquestradas e combinadas como deveriam ser, fora o nosso plano brasileiro de inteligência artificial, né? Bom, 70% os chineses são tímidos, apesar que eles não fornecem muitas informações, mas o grande consumidor de tecnologia das empresas chinesas é o próprio Estado chinês, né? E desse lado aqui, gente, ó, do lado esquerdo, é o seguinte: hoje nós não temos empresas e não temos universidades. Empresas eu posso até aqui pisar na bola, porque a gente não tem tantos dados, porque são informações confidenciais. Mas a gente não tem universidades que sejam capazes de processar qualquer tipo de projeto interno das universidades utilizando inteligência artificial de alta escala. Não temos. Não temos. Temos o Santos Dumont, que é o maior computador aqui no Brasil, que também já tem o seu tempo de vida ali, e algumas coisas você tem que disputar com outros projetos, mas, cientificamente, a gente não tem capacidade alguma de desenvolver qualquer tecnologia de ponta de inteligência artificial. Mas não fiquem tristes, porque as empresas trouxeram a solução para que as coisas funcionem. Então, elas inventam um novo tema em cima da computação em nuvem, que é chamada inteligência artificial como serviço. Como você tem o seu pendrive como serviço, que é o Dropbox, que é o Google Drive, agora eles te disponibilizam modelos prontos e te disponibilizam dados, né, porque eles detêm dados. Aquele é o market share de datasets, sobretudo modelos, que as empresas estão disponibilizando para que empresas, universidades possam usar. Então, a gente tem, nos 3 primeiros, as mesmas empresas do slide anterior que eu mostrei. Então, o domínio continua o mesmo, né,
do mesmo grupo de empresas. Então, cada vez mais, a nossa possibilidade de alguma estratégia para, novamente, assim, de certa forma, controlar parte da nossa soberania, ela vai indo para o ralo. Com isso, eu termino a minha fala, não tão otimista, né? Não tô, eu tinha que impactar de alguma forma. Vou explicar por que a gente não pode ficar triste. Eu tinha que impactar de alguma forma. A gente não pode. A gente não pode ficar triste, porque a gente já descobriu que distribuídos venceremos. Agora, se ficarmos distraídos, nós vamos perder muito. Então, distração não está permitida. Nós temos que focar, organizar nossas redes, apostar nas alternativas de software livre, buscar investimento para nós. Porque, por exemplo, aqueles 120 mil reais que eles cobraram do Elon Musk, com 120 mil reais multiplicado aqui nos pontos de cultura, a gente faz uma virada bonita. E parece que precisamos avisar isso. Tem que investir na nossa inteligência, tem que investir na nossa criatividade. Nós sabemos fazer, nós mostramos que fazemos. Então, eles vão aprender com a gente. Eu estou aqui assistindo, eu vejo, tal. Eles vão aprender com a gente. Porque, se eles não aprenderem, nós vamos mostrar para quem se interessa por soberania, para quem está nos territórios, para quem está nas comunidades, e vamos multiplicar tudo isso na grande... Vamos dizer assim, não podia falar assim, né? Não, mas eu vou falar. A grande encheção de saco que nós vamos virar para quem não prestar atenção no que nós estamos fazendo. Bom, mas aí, vou dizer para vocês, eu acho que agora, animados por toda essa conversa que tivemos aqui, não, eu estou falando de verdade, eu não estou... É isso. Estamos construindo alternativas, é isso. A Rose está por aí, eu só queria dar o informe, porque a gente fez uma questão, nesse encontro, de manter rodas de conversa, oficinas e grupos de trabalho, para que a gente possa, de forma coletiva, inclusive, debater o que está sendo dito por aqui. E isso, hoje à tarde, vamos ser uma roda de conversa, vai ter grupo de trabalho, e a gente vai dar os informes atualizados de aonde esses grupos vão acontecer. E tem mais um detalhe que a gente precisa destacar. Tem 2 rodas de conversa, em momentos diferentes, que é para a gente falar de nós mesmos. Graças a Deus, animados pelo TC da Casa de Cultura Tainã, pelo Célio Turino. Então, nós vamos ter momentos em que cada um de nós vai contar como está o nosso território, as nossas comunidades. Então, rapidamente... Boa tarde, gente. Bom, então, nós resolvemos falar um pouco das rodas de conversa, compartilhamento das experiências, desculpe, para que vocês almocem já pensando para onde querem ir, né? Então, nós vamos ter uma roda de conversa, inteligência artificial e direitos autorais na cultura. O Wilken Sanches e o Fabrício Solano aqui vão coordenar. Fuxu, isso. Vamos ter um grupo de trabalho, financiamento público e mídias livres, que é o Maurício Ayer, que vai coordenar. E a roda de conversa comunicação comunitária e mídias periféricas, que vai ser coordenado pela Ellen de Lima e Cecília Figueira. E o Davi.
E o Davi. Então, quando voltarem do almoço, as rodas vão estar acontecendo nesse prédio. A gente fez uma alteração, íamos usar um outro espaço e vamos concentrar tudo aqui. Então, esse é o primeiro recado. Não, aqui neste prédio. Aqui neste prédio, e aí, na recepção e também no site, que tem todas as salas orientadas, vocês têm para onde ir. Tá? Então, essa é a primeira coisa. A segunda, nós organizamos para sexta-feira um almoço no MST, que não fica muito longe daqui e também seria uma possibilidade, principalmente para quem não é de São Paulo, poder conhecer o espaço que é relativamente novo, muito bacana, e eles vão nos receber. Para os interessados, nós vamos também, o pessoal do credenciamento vai estar com o QR Code para a gente fazer o pagamento, e nós vamos precisar dessa informação até o final do dia, porque eles precisam preparar toda a logística para sexta-feira nos receber. Então, seria legal, a gente pode sair daqui e fazer essa atividade. Hoje à noite, para quem também, principalmente, é fora de São Paulo e quiser, aqui próximo nós temos a Praça Roosevelt, onde tem o Espaço dos Sátiros, que é uma companhia teatral muito importante aqui da cidade. Eles estão com um espetáculo que dialoga muito com o nosso evento, que se chama Peça para Salvar o Mundo, e é um espetáculo que não tem atores, é um espetáculo que tem avatares. Os Sátiros é um grupo que trabalha muito com os seus espetáculos na produção de questões relacionadas à tecnologia, faz coisas muito interessantes. É às 8h, o ingresso inteiro é R$ 60,00 e meia entrada, R$ 30. Então, eu estou me organizando para ir, e quem quiser, a gente pode sair daqui, porque também é próximo e podemos ir. É isso. Bom, eu vou deixar, claro, estamos aqui para fazer isso. Vou passar a palavra para cada um fazer a sua fala final, e começando pelo Sérgio Amadeu, que vai falar num outro evento, está aqui correndo, veio nos prestigiar. Obrigado, Bea. Obrigado. Eu só queria dizer o seguinte: o pessoal da Casa de Cultura Tainã, Quilombo Urbano de Campinas, eles fizeram um pequeno data center na estrutura deles. O que eu quero dizer com isso? Você vai falar, esse pequeno data center é pequeno. Sim, mas eles mostraram que existem condições tecnológicas e nós temos técnicos, temos estudantes, temos universidades, temos hackers e temos engenheiros especializados. Nós não construímos data centers federados de baixo impacto ambiental para a cultura, para as entidades e para as universidades, não é porque nós não temos cérebros, porque a gente não tem expertise, porque a gente não tem capacidade. Nós não temos dinheiro, porque o dinheiro que o governo prioriza é para colocar nas big techs. Então, não adianta ficar triste. Nós temos que tirar. Uma das coisas para pressionar o MINC e o MEC é de ter data centers federados em várias regiões do Brasil para as entidades e para as universidades, gente. Aí você fala, mas demora a fazer 1 ou 2 anos. Certo, é óbvio que demora a fazer. Mas, se a gente não começar a fazer, nós não teremos nunca. Isso é a jogada do neoliberalismo. Eles falam assim para a gente, sabe quanto tempo leva para fazer um negócio desse? Leva 1 ou 2 anos. Nossa! Então, a solução eu tenho agora. E aí, com essa premência do tempo, sabe o que eles fazem com a gente?
eles continuam nos fazendo cada vez mais dependente. Quanto mais moderno formos, mais dependentes de Big Tech seremos. Então, tem que parar com essa conversa para boi dormir. Isso é conversa de ruralista. Nós precisamos começar a política pública de data centers federados sob o controle das comunidades culturais e acadêmicas. Fechou. Estou beijando ele para ele ir abençoado para a próxima missão. Flávia. Eu queria corroborar isso que o Sérgio falou, e eu acho que, eu não sei qual é o canal que a gente tem para convencer o governo de que a gente acelerar, né, a utilização dessas tecnologias aqui no Brasil, numa lógica de dependência enorme, indiscutível que a gente tem dessas empresas, em que medida isso é bom para o país, é bom para a cidadania, é bom para a sustentabilidade, é bom para, enfim, para o desenvolvimento do país e para a gente ter garantia da nossa soberania. Olha, o nível de conforto que a humanidade já tem, né, e é tão mal distribuída, isso sim deveria ser uma preocupação, né? A gente tem uma desigualdade na distribuição dessas novas tecnologias que é inadmissível, porque o controle sobre elas está na mão de empresas, especialmente as 8 primeiras mais dominantes são estadunidenses. E a gente precisa sair dessa lógica. Se a gente precisar desacelerar, né, para sair dessa dependência, é isso que a gente precisa fazer. A gente já tem um nível de conforto absurdo e o que a gente precisa é distribuir democratizar o acesso ao que a gente já tem e desenvolver tecnologia nossa para seguir em frente e não piorar a situação. A gente vai numa situação de degradação muito grave, não só aqui, no mundo. Essas guerras que estão acontecendo, a baixa indignação diante de coisas gravíssimas que estão acontecendo no mundo. Gaza está rolando há 2 anos já, e isso é insustentável, isso é inadmissível. E essas plataformas têm um papel muito determinante nessa situação. Então, a gente precisa ter um canal de comunicação com o governo e dizer, olha, a gente precisa desacelerar e investir aqui no nosso país. Era isso só. Bom, eu queria só aproveitar o que o Serginho disse e apresentar um exemplo, que é o que o nosso instituto, lá no PEF, teve o atrevimento de fazer durante o governo Bolsonaro, quando começaram a ameaçar a destruição de centros de informação importantíssimos, como a Comissão Nacional da Verdade, o acervo do Museu do Índio, lá no Rio de Janeiro, etc. Né? Que a ideia era tirar do ar tudo isso, tirar da internet. Né? Então, nós fizemos um projeto que a gente chama de projeto de emergência, né, para fazer um backup desses sites e ter, para qualquer eventualidade, pelo menos o repositório da informação que estava lá. A gente chamou isso, batizou de Projeto Graúna, e existe até hoje o graúna.org.br, e a gente se surpreendeu com os recursos que uma pequena instituição, como o NUPEF, recursos técnicos, eu diria, pôde mobilizar para fazer um sistema em software livre de indexação da web que pode escalar tranquilamente se a gente tiver recursos para isso. Né? Então, deem uma olhada no Graúna.org.br, que é um exemplo do que se pode começar a fazer para tentar mudar essa situação em que a gente está, de um lado, esmagado por essas pressões dos super ricos, né? E, de outro lado, a possibilidade de reagir e tentar fazer essas coisas. Nós apresentamos esse projeto ao CGI-BR, e o CGI se entusiasmou muito com ele, mas
A dificuldade é que você tem que escalar, senão não funciona. Mas, pelo menos, até hoje, esses sites estão em segurança lá, arquivados no nosso data center. Então, só um exemplo do que se pode fazer, inclusive com poucos recursos, né? O futuro é livre, né, SBA? Bom, para fechar aqui também, para a gente almoçar, eu gostaria só também de trazer coisas boas agora, né? Mas falar que a gente tem soluções livres, projetos como o próprio NUPEF, Casa Preta, também tem o pessoal... Produtoras colaborativas, temos o Tainã também, que desenvolve tanto infraestrutura soberana, como também a gente dissemina soluções de plataformas, como o Fediverso, Mastodon, entre outras, que também são melhores do que são ofertadas aí pela proposta comercial. E sigam a onda, né, Oirá? Sigam a onda. Obrigado, gente. Bom, primeiro eu vou dar um exemplo, só para ver como a vida é assim. A gente, em 2023, a gente questionou a inexistência de um plano, uma política pública de inclusão digital. 2 dias depois foi anunciado um grupo de trabalho do governo federal para trabalhar o Plano Nacional de Inclusão Digital. Esse grupo, vamos dizer, a gente não depende só de políticas públicas, porque nós estamos por aí espalhados por esse Brasil fazendo o que a gente sempre quis fazer e vem fazendo há mais de 20 anos, como a gente sempre fala. Esse grupo não acontecia, agora a gente teve a notícia que eles vão lançar o Plano Nacional de Inclusão Digital no FIB. E, ao que tudo indica, a Anatel vai fazer esse lançamento junto com o Ministério das Comunicações. Então, nós estamos aqui em alerta, temos proposta, temos pesquisa feita, está tudo na mão. Quer saber onde precisa, quer saber o que está acontecendo com as políticas fragmentadas que existem, tudo isso nós temos na mão. E é isso que nós temos que fazer, ficar sempre alertas, produzindo, construindo, nos articulando para exigir recurso, exigir espaço e nos multiplicando para contar a nossa história e explicar qual soberania nós estamos construindo. Isso as nossas comunidades sabem o que a gente quer fazer e, cada vez mais, a gente tem que levar a questão da soberania digital, popular. Vamos trabalhar isso no imaginário nosso, para que esse seja um sonho que a gente possa começar a perseguir de hoje, porque nós temos alternativas a oferecer e nós temos como fazer o contraponto com as nossas redes, com a nossa articulação e com a nossa força. Um bom almoço para todo mundo, aproveitem para se conhecerem, se articularem enquanto almoçam e retornem às 14h30 para a gente se dividir nas rodas e fazer, como diz o TC da Casa de Cultura Digital, ponto nós. É ponto nós, gente.